Boas malta, daqui fala Emanuel Tomeu, também conhecido como Mr. Darklight 366. Hoje o podcast, espero eu, vai ser um bocadinho mais curtinho, porque eu logo pouco antes das 6 já terei que estar com o PC ligado para trabalhar e assim. Portanto, ainda vou querer jogar um bocadinho. Tenho que apanhar umas pedras no Spyro para o último mundo do primeiro jogo e estou pelo Witcher 3 também. Antes de saltar para o Spyro e para o Witcher 3, eu literalmente andei numa jornada agora durante os últimos meses do ano em que tinha comprado o All-in-One Package com a Bia do Kingdom Hearts e decidi, apesar de já conhecer a plot overall, porque joguei o 1, 2 e o 3 anteriormente, sendo que joguei parte do 1 na PS2, o 2 inteiro lá também, o 3 também eu tinha passado em fevereiro. Por inteiro, ainda só não joguei a DLC do 3, a Remind, e também o Melody of Memories, porque acho que é um cash grab de plot de 20 minutos, concentrado num jogo que nem consegue ser um jogo de ritmo. Mas, anyways, we will get there. Um dia eu tentarei fazer uma review isolada para o Remind e para o Melody of Memories. Heck, talvez eu faça uma revisão do meu ranking para saber onde é que estes dois irão estar concentrados em relação aqui à situação de lista. Anyways, All-in-One Package tem 10 títulos do Kingdom Hearts 1 ou 3, com todos os spin-offs e game movies aderentes. Portanto, em conclusão, após ter passado horas e horas e horas nos últimos 2 a 3 meses apenas a jogar Kingdom Hearts e a quase sentir a minha cabeça a explodir, a regredir, a ganhar iluminações e simplesmente, sei lá, até mesmo a certo ponto a transformar-se em Xehanort, quer dizer, a transformar-se em whatever it is all this trip. Mas sim, Kingdom Hearts, para começar, é daquelas franquias que eu sempre tive amor-ódio. Antes de começarmos aqui o ranking, eu adoro, mas simplesmente adoro certas personagens, o art style e os gráficos e obviamente muito da plot, a serem revisitar os mundos da Disney, ter personagens de Final Fantasy, que indiretamente também me fez ganhar mais curiosidade sobre jogar os jogos de Final Fantasy e claramente dar um certo cheirinho e amor aos jogos de Hack and Slash and RPG, porque essencialmente Kingdom Hearts é um filho desses dois géneros. Mas também tem muita coisa que eu detesto. Like, really there is. Mas iremos também, like, toda a confusão da data stuff, time traveling bullshit, nobody actually dies. As gajas são super maltratadas pelo script por serem ou Princess in Damsel ou então não fazerem ponta de corno durante tudo. Os personagens, tirando um ao outro, não estarem a ter um grande desenvolvimento, exceto os óbvios protagonistas. Linhas repetidas, darkness, 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 darkness. Toda a gente é Xehanorts ou Soras, basicamente, e há muitos que estão estupidamente repetidos pela circunstância de muitos dos jogos de spin-off tentarem fazer retell ou meterem mundos do 1 novamente, em vez de explorarmos outros mundos da Disney que poderiam ser mais underrated ou que já tiveram, a certa maneira, uma espécie de, I don't know, referência, menção ou ter um summon que vem de lá, e seria algo curioso ver um bocadinho mais disso ou dar um pouco mais de atenção aos personagens de Final Fantasy, porque, sem Final Fantasy literalmente não existia Kingdom Hearts, mesmo apesar de haver as propriedades da Disney desde os anos 20, so it kind of really makes you wonder. Mas anyways, talvez um dia faça um vídeo sobre coisas que adoro e coisas que odeio em Kingdom Hearts, mas eu também vou falando um bocadinho disso à medida. Mas sim, quando a plot é basicamente escrita por uma pessoa, tende a ser muito boa em alguns momentos e péssima em muitos outros. É o que dá, I guess. Mas uma coisa eu acho que toda a gente pode concordar é que a trilha sonora de Kingdom Hearts, seja vocal, seja instrumental, é godlike, ok? Em termos de gaming soundtracks, para quem não sabe, o meu top 3 soundtracks
Número 3, franquia de Final Fantasy em geral. Número 2, Kingdom Hearts. E número 1 é Nier Automata. Portanto, avancemos, I guess. Número 10, Kingdom Hearts. Oh yeah, Recoded. Recoded, porque Recoded é literalmente um último filme no pack 1.5 e 2.5 da PlayStation 4. Foi um jogo que começou, acho eu, por ser um jogo de telemóvel, que eu nem faço a mínima ideia se transgrediu ou não para a Nintendo DS na altura. Mas anyway, simplesmente recriaram este jogo basicamente como um game movie de 2 horas e tal. Neste jogo aqui, basicamente, é após os inventos do 2, per se, e aqui nós vemos um Sora digital e um Rico digital a estarem dentro da Datascape World e a viajarem por alguns mundos do Kingdom Hearts 1, a tentar ver o que é que se estava a passar em relação a todos os vírus e problemas da data e digitais que existem. Tentam dar algum destaque ao Mickey, à Minnie, à Daisy, of course, e ao Donald e ao Goofy, assim como também tentam dar algum destaque ao Pete e à Maleficent. More like the Disney side of things. É giro ver algumas interações aqui com a Alice in Wonderland characters, porque, again, eu já tinha dito isto a um ou outro amigo e continuo a dizer durante o podcast. Alice in Wonderland foi um dos meus filmes favoritos da Disney desde miúdo. Foi talvez os filmes que eu mais revi. E é bastante ingrato no Kingdom Hearts 1, que é literalmente o único mundo onde tem destaque, até porque ela é até uma princesa das 7 luzes e tal. E o mundo é estupidamente vago e muito pouco explorado. E felizmente, tanto no Reaching of Memories como no Recoded, temos mais linhas e importância, por exemplo, para a Queen of Hearts e para a Alice. Por isso, I guess they receive some points. O Mickey também tem alguma importância e destaque quase como protagonista durante o Recoded, mas todos os eventos que se passam aqui, não é basicamente porque andam à procura de qualquer coisa sobre o diário do Gemini e tal, tens que agradecer à Nami no fim. E neste filme, basicamente, a única cutscene que é relevante é o Sora reencontrar a Nami durante um instante no mundo digital e a ver a descoberta de que a Aqua, o Terra e o Ventus existem. E este filme saiu logo depois do pack do Birth by Sleep. Portanto, é basicamente uma espécie de coisa promocional. I don't know, man. Lá está. Eu não meti isto mais. Isto é o número 10. Não é que eu tenha detestado ver o Game Movie, mas é mais do mesmo. E o problema é que o mais do mesmo poderia dar prestações de personagens marcantes, memes, algum drama e algum avanço ou explicação de plot. Este aqui só serve para integrar ainda mais a Datascape Stuff, que foi introduzida no Chain of Memories e no 2, e é uma alta mixórdia e confusão. Isto é filler, mas é um exemplo de péssimo filler. Não acrescenta basicamente nada. I seriously don't know where they're going with this. É do tipo... Eu nem sei. É um game movie, logo eu não joguei, logo o meu attachment não é muito grande e depois para ajudar à festa a plot foi estupidamente filler, má, e eu apenas gostei de 1 ou 2 pontos. Não detestei do tipo abomino isto, mas é sem dúvida bastante meh. Vamos para o número 9, shall we? Número 9, Kingdom Hearts Union. Mais um game movie, I guess. I mean, preparem-se porque vão ver muito provavelmente os game movies todos em último lugar. Mas pronto, siga. Este aqui, o Union Back Cover, essencialmente é uma espécie... Eu sinto que este filme é literalmente a tentativa do Nomura, porque não sei se já repararam, mas há referências de Star Wars basicamente desde o primeiro Kingdom Hearts 1 e até durante Final Fantasy. Mas para quem andou distraído, eu acho que isto foi a tentativa soft da Disney de tentar criar um Old Republic, mas que para Kingdom Hearts. Uma Keyblade War, traição e misfit durante os Guardiões da Luz ou whatever. A Darkness é aquela coisa que está dentro das profecias e que não se sabe muito bem. MacGuffins, como temos a situação da Black Box e das Keyblades.
personagens apresentados e depois, claro, o Funny Guy Master of Masters e o seu aprendiz de luxo, que tem algum destaque. Este filme, porque isto também foi um jogo de telemóvel inicialmente só feito para o Japão, mas depois foi reconstruído para um game movie. Este filme, até ter consequências no 3 e para os futuros jogos de Kingdom Hearts, soa completamente out of place. Estes personagens e acontecimentos passam-se há milhares de anos atrás. O game movie o que faz transparecer é que apenas a Black Box é tipo uma MacGuffin à volta da traição, desconfiança e união de certos membros da Luz. No Master of Masters é basicamente o Deadpool a fazer troll em toda a gente, enquanto o Luz tenta levar a coisa mais ou menos a sério. E basicamente, I don't know, sim, vês uns wielders da Keyblade, inclusive é um miúdo de cabelo branco que aparece no 3 para ajudar o Sora depois, e no design da capa tens uma espécie de Yumeko, que obviamente deve ser uma Keyblade wielder da altura, e de acordo com o Xigbar, supposedly o Demix, o Marluxia e a Larxene vieram desta altura, porque time travel shenanigans. Mas eu não sei onde é que eles querem vir parar com isto, gente. I simply don't do. Porque literalmente isto, até ter sido pegado no 3 e em futuros jogos, parece que está aqui só para quase simbolizar aquela tal Keyblade War que toda a gente falou, neste caso, mas que ao mesmo tempo também ninguém deu muito interesse ou curiosidade na coisa. I don't know. Eu acho que é só... it's a short movie, ok? É só 50 minutos. Bate mais aos pontos o Recoded, que tem 2 horas e pouco, and hey, ao menos isto tem consequências e plot important points para o 3, para o Remind, para o Melody of Memory, para os jogos consequentes. Literalmente é só isso que separa isto estar em número 9 em vez de número 10. Again, não é que eu tenha detestado, mas em relação a todos os outros, apesar de ter óbvia importância, é bastante out of place. Número 8. Kingdom Hearts 358/2 Days. Well, este filme é aquele filme que tem por volta de 2 horas e meia e que, muito sinceramente, deveria ter tido, se calhar, menos de 1 hora, mas pronto. Este game movie, sim, porque na PS4 ou PS3, sim, isto é um game movie. I don't know, folks. Este filme tinha tudo para, mesmo sendo um game movie, estar se calhar nos top 5, porque, I don't know, a premissa parece super interessante, mas parece muito repetitiva and goes completely out of the water. Eu passo a explicar. Neste jogo aqui, principalmente, nós vemos o ano que decorre em que o Sora está a dormir congelado após os eventos do Chain of Memories e, basicamente, temos acesso ao Nobody dele, o Roxas. E o Roxas é o 13º membro / o novato da organização Trios, que também ela colocada inicialmente durante o Rechain of Memories. Isto era um jogo que saiu originalmente para a Nintendo DS, em que permitia não só jogar com o Roxas, a Xion ou o Axel, mas também conseguia jogar com qualquer outro membro da Organização 13. Para gente que só anda com Black Coats, as suas personalidades, estilo, voice acting e maneiras de combate ou weapon design são bastante diversificados e para mim, a Organização 3 é bastante fixe. Don't fuck with me. Não sei porquê, mas eu tirando um ou outro que me passa um bocado ao lado, em geral, eu gosto bastante do trabalho e da importância que deram à Organização 13. Neste jogo aqui, iríamos ter um gameplay que, apesar de ser hack-and-slash RPG base, iríamos ter bastante mais diversidade no combate, na weapon design and build, mas decidiram passar o jogo para Game Movie. E não é que tenha sido uma má escolha, mas a história em si, que acho que era o maior foco, caiu um bocado ao lado. Sim, o Roxas ainda é um personagem que ainda está à procura de saber quem é que ele é, de criar amizades, saber o que é a vida, o que é ser um humano e ter um coração, basicamente. E sim, nós temos algumas
interações e conversas entre os membros da organização 13, apesar de que a atenção basicamente vai para o Axel, para a Xion e por vezes para o Sayax. E that's it, basically. Muitos dos personagens, principalmente aqueles que apareceram no Chain of Memory, são completamente passados ao lado. Basicamente, o resto dos personagens, mesmo o próprio Zenas, passa totalmente ao lado, tirando uma outra conversa. E eu sinto que algum tempo do desenvolvimento do personagem para que houvesse ainda mais drama e até uma espécie de cry-bait seria-se o desenvolvimento e caminho de personagem que a Xion teve deveria ter sido com o Roxas. Não com ele no fim, obviamente, a morrer, porque Kingdom Hearts 2 happens, mas com todo o desenvolvimento, a dúvida existencial, a pressão da organização, porque apesar de ter sido feita com o Roxas, por ser uma parte direta do Sora, sempre foi algo querido pela organização, enquanto a Xion era quase tipo aquela mutação que, apesar de ser útil, toda a gente quer ver para fora, como se fosse um vírus, porque apesar de ter uma parte do Sora, aquilo é basicamente como o Sora vê a Kairi quando a Kairi esteve dentro do Sora. I know, it sounds weird because it is weird. Mas pronto, I guess. E pronto, nós literalmente passamos 2 horas entre dúvidas existenciais e o trio Axel, Xion e Roxas a comer sea salt ice creams, a olhar para o pôr do sol e a ter risadas. Basicamente eu resumo 358 dias como "Ai tal, hello, I'm Roxas, I'm Axel, let's eat ice cream, ha 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 ha, Xion exists, let's go eat ice cream with her, ha 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 ha. At the end, oh no, temos que derrotar alguém porque não pode haver 14 membros, só 13. Rico chega até à missa, até ao filme, upsi, ouch, e ele de repente, lá se vai a Xion com caraças, crybait para Weebs. Eu conheço um gajo que literalmente diz que chorou imenso com a morte da Xion porque se identificava com a cena não sei do quê. Eu fico naquela, não é que o motivo não seja bom, mas todo o desenvolvimento foi tão redundante, repetitivo e no que podiam ter focado não focaram. And it just feels so cheap, so anime. Sim, Kingdom Hearts é o perfeito exemplo de um quão genérico um anime consegue ser. I mean, you have the Protect Boy, que vai aumentando as suas capacidades até ser literalmente um bufado que literalmente manda carroceis para cima dos inimigos. E tem o poder da amizade, Light and Darkness, Nobody Actually Dies. E os vilões, por mais preparação que tenham, são obviamente derrotados pelo herói, porque sim. E obviamente que o amor vai para o melhor amigo e não para a respectiva gaja. E isto é literalmente Naruto quase, se fosse feito pela Square Enix. Não no aspecto de ser total, mas as óbvias referências é do género "This is a normal jump shonen". Eu acho que é por causa disso que também muita gente gosta. É do género, não pode ser que não gostes de anime se gostares de Kingdom Hearts, ponto. Porque Kingdom Hearts vai ser a coisa mais anime de sempre. Claro que há franquias, mesmo próprias da Square Enix ou de outros que são muito mais anime-like, mas é impossível dizer que não se gosta de certos anime tropes. Kingdom Hearts está cheio de tropes e clichês de anime e é impossível não ver. O problema, ou neste caso a vantagem, é que sendo um jogo de muitas horas, cresce muito mais atento às personagens, aos erros e às virtudes que cada um tem ao longo do desenvolvimento desta mess of a plot do que se estivesse a ver um anime sentado à espera que ele acabasse. É por isso que Kingdom Hearts ganha os pontos e é por isso que eu adoro e odeio Kingdom Hearts também. Again, mais uma das razões. Anyways, eu tinha muita expectativa para com este game movie porque eu sempre gostei do Roxas, eu sempre gostei daquele início no 2, sempre gostei daquele bittersweet do meu último dia de férias e dele nunca ter ido à praia, sue me. E de toda a cena de que a vida dele foi uma mentira. E eu gostava de explorar como é que foi aquele ano com o Roxas. Eu gostei do personagem. E quando ele regressou no 3, eu fiquei estupidamente contente quando ele regressou. Mas este filme, it's basically Axel and Xion. O Roxas quase que sentes que é quase por estar ali após ele ter sido apresentado ao início, quando o jogo devia ser exatamente focado no Roxas.
É por causa disso que eu com a Xion tenho uma relação de amor-ódio. Porque obviamente que a fanbase anda ao colinho com ela porque... Ai, tal, coitadinha, uma Kairi gótica que morreu. Amigos, the fuck? Toda a gente morreu em Kingdom Hearts at least one time e eu não vejo ninguém andar com colinho com toda a gente. Mas pronto. E aí? É do género. Again, eu não detesto a Xion, mas acho que foi literalmente um atraso mental ao Nomura de não ter adicionado mais coisas ao Roxas porque em prol de criar uma waifu, porque Nomura tem qualquer compaixão com o número 3 porque tu tem que ser um trio com ele. I hope it doesn't matter a trio on his relationship either, mas pronto. Siga para número 7, shall we? Portanto, número 7, eu tenho que me lembrar, eu acho que não há mais nenhum Game Movie. Não, acho que não há mais. Acho que não há mais nenhum Game Movie. Número 7 vai para o Kingdom Hearts Chain of Memories. Tem que ser. Tem que definitivamente que ser. Chain of Memories, eu tenho uma pena enorme. Há de ser o jogo que eu se calhar sinto que tenho mais pena de meter num número tão baixo de toda esta lista, porque eu de resto sinto que estou a ser bastante justo com a minha objetividade, mas ao mesmo tempo com o meu gosto pessoal para cada entry da franquia. Chain of Memories, por mais erros ou complicações que possa ter a plot, eu digo-vos já aqui e agora, sem qualquer tipo de medo, eu gostei bastante e alguns aspectos até adorei a plot do Chain of Memories. Para um spin-off game que começou como um jogo de Game Boy que ninguém sabia ser uma sequela direta a um sucesso da PlayStation 2, que depois iria transgredir os seus plot points para outro sucesso da PlayStation 2, terem feito um remastering do jogo para a PS3/4, eu inicialmente pensaria que se calhar era uma thing, como nós vemos na deck capacity e na cena de regular as cartas e recheires o teu modo de combate, igual ao Chain of Memories ou Dream Drop Distance, já que foi, ou mesmo a Aqua, a DLC da Aqua, basicamente, como nós vimos no outro jogo 2.8. Eu pensava que seria algo do género, but actually no. Tu aqui jogas exatamente com decks, com cartas para atacar, defenderes ou curar-te. E há gente que se habitua, há gente que adorou esta mecânica pelo jogo inteiro. Mas eu sou daquelas pessoas que detesta jogar Gwent no Witcher e detesta jogar os jogos das cartas em Final Fantasy, principalmente no 9. I just really could not do it. No 8 ainda até gostei, ainda percebi algumas das mecânicas, mas apesar de eu em miúdo ter sido um alta viciado a comprar cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Duel Monsters, Magic, e devo-me estar a esquecer de mais alguma coisa que tenha tido cartas, mas cartas e videojogos to me does not work. Aliás, o último jogo que eu me lembro de ter gostado de jogar cartas digitalmente foi o Yu-Gi-Oh! Na PS1. Yeah, it was a long time ago. Portanto, sim, quando de repente, tal, tens que fazer um jogo inteiro de Kingdom Hearts de 30 e tal horas com cartas, vocês conseguem perceber qual é que foi o meu trauma. No início era giro, até era fácil de se controlar as cartas, o baralho, subir de nível, construir habilidades, tentar evitar as Lucky Cards, porque as Lucky Cards neste jogo, sabes lá porquê? Para mim são um castigo autêntico. As cartas ficam uma espécie de lendárias, ou seja, valem mais em termos de número e eficácia. No entanto, só podem ser utilizadas uma única vez durante cada ronda de combate, ou seja, se eu transformar todas as minhas cures ou ethers para fazer restock mais rapidamente ao deck em lendários, só funciona uma única vez contra com o boss e depois fico sem menos cartas e fico muito mais apto a morrer, porque sim, mesmo este jogo é easy difficulties. Para quem não se habitua ou não tem uma grande deck capacity, porque sabe-se lá porque só dá poder ao HP ou às habilidades, vai ficar muito tempo preso em certos bosses. Eu mesmo tentando dar atenção a todos os 3 parâmetros e até estando a um bom nível, eu ainda não acabei a plot com o Sora, porque sim, este foi o único jogo que eu parei a meio e não acabei. E não, amigos, eu faço intenções de acabar um dia este jogo, mas não tenho pressa.
eu sinto que estou-me a forçar em termos de jogabilidade. That's the thing. Eu literalmente estou-me a forçar. Eu normalmente não faço isto com jogos, principalmente aqueles que eu pago, porque tenho o direito depois de reclamar visto que paguei por eles, não é como uma espécie de jogo sacado, que ainda assim, mas pronto. Mas este jogo, eu a sério, achei engraçado as primeiras horas, mas depois começaram a vir os bosses da Organização 13, depois começou a haver Maleficent, depois começou a haver ricos e hansomes e depois já soube que o com rico ainda é o dobro da complicação, mesmo em easy mode, e então é do género. Yep. Eu acho que vou simplesmente ver a plot no YouTube e depois volto para cá. Surprise, surprise, pelos comentários, em 100%, acho que por volta de 80 e tal por cento ou dropa ou nem sequer toca neste jogo por causa da jogabilidade. So, parabéns, Nomura. Anyhow, a história, eu adorei a história. Sim, é um bocado estúpida porque literalmente eles esquecem-se das habilidades e vão perdendo as memórias à medida que andam no Castle of Oblivion. Portanto, eles basicamente têm que, usar o Gemini, que é um side character que está com eles desde o início, mas que só neste jogo é que parece que tem alguma interação mais importante e importância para a plot. E sim, eles basicamente andam pelo castelo e à medida que sobem os níveis ao andares no castelo, também revivem mundos do Kingdom Hearts 1. Não há voice acting ou cutscenes durante as tuas viagens pelos mundos da Disney. Todas as cutscenes são somente no Castle of Oblivion e basicamente é a ponte entre a última cutscene do 1, em que nós vemos o Pluto correr no meio do mato com uma carta, e o início do 2, em que ninguém percebe porque é que o Rico tem um Black Coat juntamente com o Mickey, o Diz e a Naminé existem, e existem de repente Black Coat Guys atrás de ti, que se chamam Organização 13. No entanto, só há 8 no 2, e 5 desapareceram / morreram. E no início do 2, nós vemos eles a andar pelo Castle of Oblivion com cartas a lutar contra gente que nós nunca vimos entre o 1 e o 2, e que não vimos durante o 2, e... as pessoas ficaram um bocado confusas a esperar que o 2 fosse explicar. And actually, it didn't. Porque sim, tens um jogo no meio. A plot eu acho que está fixe. Os memes com o Rico a cheirar a Darkness ou a cheirar a Naminé com o cheiro da Kairi me faz lembrar se a Kairi algum dia tiver o período ao Naminé, o que é bastante esquisito. Do género I can smell your darkness. I mean, I really don't know at this point. Depois o Sora está estupidamente chateado e angry, somente com a Lark Scene. Eu sinto que há ali uma raiva qualquer. O miúdo está mesmo chateado e a sentir-se bastante confuso. A Nami nem por causa da manipulação de memórias, basicamente quase que faz ali um love triangle com o Sora e o Rico. Portanto, é bastante engraçado. Depois há todas as shenanigans, a começar com a Data, porque o Vexen cria uma espécie de falso rico para ser combatido durante o jogo. E os membros da Organização 13 overall neste jogo são bastante likeable e únicos à sua maneira. Eu adoro as personalidades da Larxene, do Marluxia e do Vexen. Acho que todos os três estão bastante bem. Os outros dois que estiveram aqui... eles são passable. Acho que se vão vendo, I guess. Eu tecnicamente nem me lembro dos dois. Um tem o Book of Darkness e torna-se cientista, ou que já era cientista e tornou-se cientista outra vez. E o outro era um guarda e depois passou a ser só um gajo brutamontes que utiliza rochas contra os inimigos. Even though tens Earth Magic no Final Fantasy, mas não tens Earth Magic nem Plant-like Magic no Kingdom Hearts. No entanto, tanto o Marluxia como o gajo sabem. I don't really wanna know. Mas sim, a plot eu acho que é bastante intrigante. Acrescenta o Castle of Oblivion, acrescenta a cena das Data, acrescenta a cena dos Nobodies, acrescenta uma revisão dos mundos do 1 com algumas peripécias que não vimos no 1 que servem perfeitamente para completar, principalmente no Alice in Wonderland, enquanto os outros são quase uma revisão mais curta.
dá uma história de início de redenção fantástica para o Rico, bastantes memes à sua maneira, e explicam a introdução da Organização 13, dando foco bastante em 5 membros da Organização 13, para além do Axel, que é o 6º membro e o único que escapa aparentemente vivo desta artimanha. E depois, claro, vemos porque é que o Sora foi congelado e damos mais alguma importância ao Mickey, que literalmente é uma espécie de gajo bastante misterioso que uma pessoa mal sabe nada dele. It's important. E para quem jogou o 2 antes de jogar este ou de ver o Game Movie deste, dá ainda mais importância sobre a muito boa ponte feita entre o 1 e o 2, que é o Chain of Memories. Uma pena, however, é a porcaria de jogabilidade que tu tens. Chain of Memories é o perfeito exemplo de Kingdom Hearts para mim. Adorar e odiar. Passemos ao número 6 e último desta lista, porque senão o podcast fica demasiado grande. E talvez amanhã faça a parte 2, a última parte. Ou será que vou precisar de uma parte 3? We'll see. Anyways, número 6, 0.2 Fragment Passenger ou Kingdom Hearts 2.8. At this point I really don't know. Basicamente, a DLC /tech demo do 3, mas com a Aqua. Este jogo tem por volta de 2 horas e só está em número 6 porque, tem uma vibe diferente de todos os jogos. Portanto, tu jogas todo o jogo, também são só 2 horas, again, uma DLC /demo, no Dark World. E é fantástico voltar a jogar com a Aqua, é uma jogabilidade bastante fixe. Outra coisa que eu também achei piada e que tenho pena que não tenha acontecido nos outros jogos de Kingdom Hearts, visto que isto é até um RPG e tal, é customização à personagem. You can customize Angel Wings and Cat Ears da Aqua, e entre outras coisas também. Mudar variantes de roupa. I mean, it's pretty cool, actually. E para além disso tudo, a vibe do mundo, a trilha sonora está muito boa, as always. E jogar com a Aqua durante 2 horas é quase como matar saudades dela depois de ter jogado Birth by Sleep e ver essa jornada complicada que a rapariga teve. Voltamos a ver o Mickey, voltamos até a saber que uma das ajudas que o Rick e o Mickey tiveram a fechar a porta of Darkness, assim que o Sora, o Donald e o Goofy derrotaram o Ansem no final do 1, foi através da ajuda da Aqua. Portanto, dá another one meaning para o final do 1. Again, lore bem construída nesta parte. Pena depois as outras lores que são construídas à volta, que não são assim tão boas. Vemos algumas conversas e a luta com a sanidade mental e a bondade da Aqua, digamos assim, ao ver o Terra, o Ventus e a confrontar os Heartless. É uma jornada bastante pessoal. Lá está. E todo este tech demo, apesar de ter jogado o 3 em fevereiro e tudo o resto entre outubro e dezembro, visto que só joguei o 1 e o 2 o ano passado, mas uma coisa eu tenho-vos a dizer. Foi quase como matar saudades dos gráficos e jogabilidade do 13 e do Birth by Sleep, se é que eu faço sentido. Por isso é que eu também estou a dizer de jogar a DLC do Remind. Eu, depois de ter jogado tudo, Kingdom Hearts, senti vontade de rejogar o 3. No jokes. Tentar jogar isto em Critical Mode ou qualquer coisa do género. Tentar completar mais umas cenas, fazer level up no Sora. Deu-me bastante vontade de reviver todas as aventuras que tive ao longo do 3. Mas com tanta porcaria que eu ainda tenho para jogar ao longo do ano e não sabendo até quanto tempo mais é que eu ficarei em teletrabalho em casa, essa vontade teve que desaparecer. Para o bem ou para o mal. Mas sim, eu gostei bastante da plot, gostei bastante da jogabilidade e para estar em número 6, este é basicamente o primeiro e curto indício que estamos a chegar à boa jogabilidade com o plot de Kingdom Hearts. Porque até agora tudo o que eu escolhi foram game movies e um jogo ao qual eu detestei a jogabilidade. Portanto, vamos finalmente a entrar no usual RPGs, hack and slash mechanics de Kingdom Hearts. Que é exatamente isso que eu gosto e que acho viciante em termos do jogo. Anyways, cá está a primeira parte do podcast. Número 10 a 6. Parte 2, que espero eu que seja a última, será número 5 a 1. Como um amigo meu me disse no chat,
Eu tenho a certeza de qual vai ser o número 1. Well, I'm sure he knows. Vamos é ver se ele espera a ordem dos outros 4 ou destes. We'll see. Tudo a correr bem, malta.